Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinielli. O tema de hoje é como contratar. Vamos nessa, vamos nessa. E aí, tudo certo aí, amigo e amiga empresária? Tudo bem com vocês? E aí, tá perdendo muito dinheiro? Deixa eu me centralizar aqui da maneira correta. E aí, tá perdendo muito dinheiro? Como que tá aí? Tá tudo bem? A gente vai falar sobre isso. Já falar sobre isso, sobre outras coisas aqui na live, no podcast. Então, assim, aproveita, gente. Eu sempre falo que o que eu ensino aqui não coisas que é focada em algum tipo de segmento, algum tipo de negócio. O que a gente ensina é uma metodologia onde qualquer pessoa em qualquer segmento pode aplicar. E hoje o podcast está bem legal, né? Como contratar. Sua empresa está perdendo dinheiro, como que está a questão de contratação? A gente vai falar na próxima hora sobre isso. Tomando aquele cafezinho, aquele café de lei, né? Não pode faltar, né? Porque o mais importante do que ensinar é tomar café, né? E quem não acredita nisso, nem gente é, né? Dizem é, que quem não toma café nem gente é, não é isso? Então vamos junto, vamos junto. Hoje a gente vai ter uma live bem legal aí. Vamos buscar aqui, trazer para vocês conceitos e preceitos de estratégias de contratação, né? Como que contrata, as melhores formas de contratação, como eu e como grandes empresas buscam contratar. Eu vou dar aqui para você maneiras de contratar, eu vou te dar estratégias de como contratar. Então anota tudo e sai aqui desse podcast muito mais preparado aí para o campo de batalha, porque só a gente que é empresário e empresária sabe o quanto é difícil o campo de batalha, né? Assim, a gente tem duas situações que você, eu e todo mundo contrata, ou por tempo ou por dinheiro, né? Por quê? Ou a gente contrata porque a gente tem alguma tarefa que a gente faz e não gosta, ou porque tem alguma tarefa que a gente precisa delegar porque já não está dando conta mais. E aí a gente entende que muitas dessas contratações elas não dão retorno. Por quê? Você tem que fazer no lugar da pessoa, ou a pessoa não faz da maneira que você pede, enfim. E a outra maneira é dinheiro. Pô, eu quero ter tempo, quero curtir minha família, quero, sabe, mudar de vida, a minha vida e a vida dos meus colaboradores. E você percebe ao longo do tempo que não é assim, né? Ter liberdade de tempo e dinheiro. Então vamos lá. Como eu cheguei na conclusão? Nós empresários, a gente tem na cabeça que contratação ela é através de prerrogativos de competências. Isso é errado. Por que é errado? Eu vou explicar. O que seria o prerrogativo, né, de competência? Eu contrato alguém que é muito bom, será financeiro. Isso não é o ideal, porque quando você contrata alguém que é muito bom em alguma coisa e ele não tem, ó, veja bem, ele não tem a cultura do seu negócio, você vai com certeza contratar errado. Por que eu estou falando isso? Não adianta você querer colocar o Messi no seu time. Se o seu time não, se o Messi não tiver sua cultura, não vai dar bom, não vai dar bom. Então, busca contratar pessoas com sua cultura. É claro que se ela vir com uma carga de competência, com uma carga de competências técnicas, a chance de ser melhor ainda é muito grande. Eu digo para vocês o seguinte: nós, pequenos e médios empresários, contrata normalmente sem planejamento nenhum. Você tem uma vaga, você está precisando de alguém ali para cobrir uma determinada vaga, você tem o desespero, porque, gente, eu falo porque eu contrato muito no meu negócio, a gente tem hoje 4 empresas, mais de 70 colaboradores, e a gente sabe o quanto que contratação é importante. E quando você contrata muito como eu contrato, tem momentos que o desespero bate. Só que antigamente, né, eu vou daqui a pouco dar um exemplo para vocês, eu contratava desesperado. Para vocês terem uma ideia, a gente está gravando esse podcast aqui em setembro de 2021. Eu tô com uma vaga de financeiro aberta há 2 meses. É ruim, cara. É ruim. Faz falta? Faz falta. Mas é melhor eu ter a certeza de quando eu contratar alguém, seja alguém que tem o meu perfil, a minha cultura,
do que contratar desesperado e a pessoa vai entrar, vai ficar um período, vai me dar um trabalho gigantesco, eu vou gastar na contratação, vou gastar na demissão. Portanto, quando você entender que precisa se contratar através de planejamento, eu tenho um planejamento, através desse planejamento eu vou contratar. E quando você planeja, você não tem que pensar só na pessoa que você está contratando, né, na vaga. Tem que pensar em toda uma circunstância, e a gente vai falar aqui no podcast Empresa 3.0 sobre isso. Mas, mais do que isso, né, contratação, você tem que pensar o seguinte, cultura. E cultura é como as pessoas agem, pelo bem ou pelo mal. É como as pessoas agem. Como é o jeitão do seu negócio, compreende? Então, busca aliar duas situações. Primeiro, pessoas que têm a ver com a tua cultura, pessoas que têm a ver com o seu negócio, pessoas que têm a ver com sua empresa. E a segunda situação que você tem que alinhar é pessoas que têm a ver com a sua competência técnica também. Juntou as duas, casal perfeito. Mas não é tão simples, porque contratar pessoas que têm as competências técnicas e as competências comportamentais ligado à cultura é difícil. A gente vai falar ao longo da live aqui. Por que as pessoas gostam de trabalhar na sua empresa, né? É caro contratar, com certeza. E você vai perder dinheiro enquanto você não entender que as pessoas precisam gostar de trabalhar com você. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser bonzinho, boazinha. Não tem nada a ver. É ser justo, mas precisa-se encantar as pessoas através de uma estratégia que a gente chama aqui, que é a cultura do engajamento. Se você busca engajar seu colaborador, a chance dele gostar de trabalhar com você é maior. E você gosta de trabalhar na sua empresa? É uma pergunta que eu me faço. De verdade, eu me faço muito. Porque o dia que eu entender que eu não gosto de trabalhar na minha empresa, eu vou vender ela ou vou fechar ela. E é importante que você também busque essa resposta. Pô, se eu não gosto de trabalhar aqui, alguma coisa tem errado nesse negócio e eu preciso corrigir. E qual foi a descoberta que eu tive ao longo do tempo, né, nesse período? Pô, a gente já teve, sei lá, quantos funcionários dentro do nosso negócio. A gente chegou a ter 150, né, de uma vez. Foi o maior número de pessoas que a gente teve. Então, olha a descoberta que eu tive. Eu entendi, a gente tem uma estrutura muito grande e tal, e eu entendi que eu contratava, cara, com muito desespero, assim, muito desespero. A gente contratava muita gente, demitia muita gente. Para você ter uma noção, teve um mês que eu perdi, tipo, mais de 10 pessoas em menos de 30 dias, assim, de uma vez. E isso começou a me preocupar demais, porque eu vi o dinheiro indo embora, porque crescimento e contratação são duas coisas que sugam a caixa. Se você não tem grana para aguentar crescimento e contratação, não faça. Então, crescimento e contratação suga a caixa. Se você não entende que crescer e contratar suga dinheiro do teu caixa, você não cresce. É a melhor opção, porque senão você vai quebrar. E quando eu percebi que contratação ela passa muito pelo que a gente faz antes e não depois que a pessoa já está no negócio, eu mudei meu jogo. E para você ter uma ideia, gente, para vocês terem uma ideia, o quanto é caro contratar, você perde tempo fazendo processo seletivo, você vai abrir a vaga, depois que você abriu a vaga, você vai buscar a pessoa no mercado, aí você busca essa pessoa no mercado, traz, faz processo seletivo, aí contrata. Aí contratou, a pessoa está dentro do seu negócio. Aí você descobre que aquela pessoa não é a pessoa que você imaginou. E é engraçado, é que é como se fosse um casamento, né? Você só descobre quem é depois de casado. E aí já era, não tem o que fazer. Ou você demite ou a pessoa vai pedir desligamento. Então, quando você descobre que é caro, você entende que o X da contratação, né, o porquê a pessoa dá certo ou não dá certo no seu negócio, tem muito a ver com a tua cultura. Tem muito a ver com a forma da sua empresa ser. Tem muito a ver com a forma do teu jeitão de ser, né? E eu lembro que uma vez, é, eu normalmente, né, a gente vai falar sobre isso aqui, mas uma vez eu normalmente eu contratava muito por contratação, e uma vez eu contratei por uma indicação, entrou essa pessoa, me deu um trabalho gigantesco, gigantesco. Mas por quê? Pô, peraí, a pessoa está me indicando, se ela está me indicando, eu entendo que seja bom. Gente, indicação é muito importante, eu vou falar sobre isso. É uma das formas de você, inclusive, fazer com que as pessoas se engajem.
é ter um amigo dentro do trabalho, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E por quê? Porque o que você deve fazer hoje? A pessoa passa na porta da tua empresa, você está desesperado para contratar, você pega o currículo dela, viu que o currículo dela tem mais ou menos o perfil da vaga, você já coloca para dentro. Então esse é o grande erro, né? Ou você olha ali, você, pô, a pessoa trabalhou 10 anos nessa empresa, aí você chama a pessoa para entrevista e fala assim, fala um pouquinho dessa empresa, daí ela fala. Aí você faz perguntas dentro do processo de contratação muito óbvias, que todo candidato espera. Gente, perguntas do tipo, fala ponto positivo, ponto negativo, essas perguntas bestas, todo candidato já espera. Todo candidato que vai na sua empresa, ele já sabe, inclusive, o que vai te responder, porque ele responde isso em todas as empresas, todas as entrevistas que esse candidato faz. Ah, fala um pouquinho da empresa anterior, me conta um pouquinho da história da outra empresa. São respostas e perguntas já óbvias, óbvias. E você observa que quando você vai nessa linha, todos os candidatos é perfeito, perfeito. E aí o que você, empresária, tem que buscar? Perguntas não óbvias, coisas não óbvias, coisas que ele não está esperando, sabe? Por exemplo, me fala um pouquinho do seu ex-chefe. São coisas que provavelmente ele não espera. Você começa a pescar algumas coisas relacionadas à cultura. Um exemplo, fala um pouquinho da empresa anterior. Não o que você fazia, mas você gostava de trabalhar lá? Você fala alguns pontos positivos dessa empresa e alguns pontos negativos. O que você mudaria? Ou seja, são perguntas que você foge ali um pouquinho do óbvio, sabe? Tem outras N e N perguntas. A gente, inclusive, tem uma relação de mais de 100 perguntas hoje na empresa. É engraçado que quando a gente faz a entrevista coletiva, nós procuramos não repetir as mesmas perguntas. Dentro da entrevista, você vai olhar perguntas relacionadas à cultura, relacionadas a competências técnicas, né, a competências comportamentais. Você olha alguns pontos importantes ali dentro da entrevista, e quando os candidatos chegam na nossa empresa hoje, ele se surpreende, porque teve uma vez que a gente estava com mais de 10 candidatos fazendo um processo, né? E a gente não fez a mesma pergunta para ninguém. Aí chegou na última, falou, pô, você não perguntou igual para ninguém. Exato, por quê? A gente não busca perguntas óbvias. Perguntas óbvias, gente, todo mundo tem. E você precisa buscar pessoas que têm a ver inicialmente com a sua cultura. E depois, pessoas que têm a ver com competências comportamentais para o seu negócio. E por último, as competências técnicas. Não digo que não seja importante, porque é importante, acredito também que seja muito, porém, competência técnica não é o negócio que vira o jogo. E normalmente você, eu e todo mundo contrata. Eu hoje continuo contratando assim, né, por indicação, mas a minha indicação ela passa por um processo de seleção normal. E aí você pede para algum colaborador seu ou para algum parente, aí que mora, né, o negócio de começar a contratar parente, porque você contrata o primo e aí você começa a contratar um monte de gente para sua empresa, que são pessoas que eu falo que são pessoas que você não consegue demitir mais. Um exemplo, marido contrata a mulher para trabalhar. Esquece. Não confio em ninguém, vou colocar minha mulher no financeiro. Não consegue demitir. É difícil demitir. Contrata parente, mãe, pai, primos, irmãos, né? Você começa a contratar alguns parentes que para demitir é muito difícil. E quando você começa a fazer esse tipo de contratação, você tem que fazer algumas reflexões. Tem um outro tipo de contratação que é, como eu estava falando, na indicação, né? Não só indicação de parentes, como eu acabei de falar, mas indicação de pessoas conhecidas, de pessoas que trabalham com você. E aí você contrata, porque você. Ah, pô, o fulano aqui trabalha comigo, sabe o jeito que eu sou, não é possível, né? Cara, engano seu. As pessoas não olham para o seu negócio, né? Tanto quando você for buscar a contratação por indicação, essa pessoa ela precisa estar dentro de um processo seletivo, ela precisa estar dentro do todo, né? Ou seja, ela tem que passar por um processo seletivo como se não fosse uma indicação. E aí você, no processo seletivo, vai observar competências de cultura, competências de
comportamentos e competências técnicas. E aí, dentro disso, dentro desses prerrogativos, você toma a decisão. Depois você tem que observar que o tipo de contratação que você não deve fazer é a contratação somente por competência técnica. Por exemplo, a pessoa será um bom vendedor, estou precisando de um vendedor aqui, vou contratar. Pô, a pessoa é boa vendedor. É um grande erro, porque quando você contrata, um exemplo, um bom vendedor, vamos falar de vendedor até para ser mais claro, mas quando você contrataria um bom vendedor para o teu negócio, é, e ele pode ser que ele traga até produtividade, você vai ver que a longo prazo ele tende a te dar muito trabalho, principalmente em relação ao funcionamento, em relação a resultado, porque no curto prazo ele vai entregar o resultado dele, só que a longo prazo ele não tem sua cultura. E aí que mora o problema, porque você vai contratar alguém que não tem sua cultura, quando ele sai, a chance de, inclusive, de virar um processo trabalhista é grande, porque ele, se for um bom vendedor, ele vai bater meta, ele vai querer ganhar dinheiro. Se você não joga tudo certinho entre as quatro linhas, você pode ter um problema. Então, competências técnicas são importantes, óbvio, mas primeiro olha para as competências dentro da sua cultura, o que é cultura e o que não é do seu negócio, e as competências comportamentais. E aí sim você desce para a técnica. E o terceiro tipo de contratação que normalmente a gente faz é pelo desespero. Pô, tô desesperado, a pessoa passou na porta, deixou o currículo, levanta o sovaco dela, cheiro não tá, né? Eu já contrato. Toma cuidado. Porque esse tipo de contratação, essa contratação desesperada, vai fazer com que você perca muito dinheiro. E a contratação por desespero, por não ter sua cultura, além de fazer você perder dinheiro, ela vai fazer com que você perca outros bons colaboradores. Toma cuidado, tá? Então, mas antes de eu falar por que eu mudei, como eu mudei, é importante te falar o porquê é importante mudar, né? Quando você contrata correto, quando você contrata de uma forma assertiva, você vai ter mais lucro. Mas não só mais lucro por conta de produtividade, que essa pessoa vai entrar, vai produzir mais. Não. É porque você vai perder menos dinheiro em custo e despesa. E aí que está o segredo da contratação. Porque o motivo de você, às vezes, não ter tanto lucro é porque você está contratando errado e está perdendo dinheiro na contratação. Então, é de suma importância que você busque contratar correto, que você busque contratar pessoas que têm a ver com a sua cultura e têm as competências comportamentais para o seu negócio. E quando você entende que contratar correto, contratar da forma certa, precisa se envolver todo mundo dentro da empresa. Gente, quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Hoje, dentro do nosso negócio, a gente tem um envolvimento das pessoas lá dentro, que é os padrinhos. Quando a pessoa entra, vai ter um padrinho, uma pessoa que vai receber esse colaborador. Quando você entender que é importante envolver todo mundo, vai fazer com que você cresça muito. E o recursos humanos focado em gestão e estratégia de pessoas, né? Tem empresa que recurso humano é só para pegar assinatura e para fazer folha de pagamento, que é errado, né? Então, quando você entender esses pontos, cara, e outros que a gente fala aqui, né, e vai falar aqui ao longo desse podcast, você vai ver o quanto que você vai perder menos dinheiro, né? O quanto menos dinheiro você vai perder. Pessoas felizes, gente, produz mais resultado, ela vai te entregar uma produtividade maior também e vai te entregar mais lucro. Aí é mais um ponto importante. Olha que legal. Você vai criar indicadores focados em cultura. E quando esse novo colaborador entrar na sua empresa, ele já vai entender que lá no processo de contratação, de algumas coisas da cultura que você perguntou, que você buscou dentro das competências dele, ele vai perceber o quanto é importante ter cultura do seu negócio, né? Ações focadas em cultura, ações focadas em indicadores, ações focadas em contratar melhor e fazer ações de curto, de médio e de longo prazo. Como assim curto, médio e longo prazo? Você vai pegar o seu negócio e vai falar assim, ó, todas essas ações de contratação são de curto prazo, todas essas ações são de médio prazo e todas essas ações são de longo prazo. E aí, dentro das ações de curto prazo, são coisas que você consegue resolver muito rápido, muito rápido. De médio prazo, mesma coisa, e de longo prazo, mesma coisa. Portanto, olha o quanto é importante, o quanto é necessário você ter e entender
que esses 3 pontos, cara, não tem erro, não tem como dar errado, né? E quando eu resolvi mudar, né, quando você tem um funcionário que é o ativamente desengajado, né, ou desengajado, ele te atrapalha o seu negócio, porque o ativamente desengajado, ele vai falar mal de você, vai falar mal da sua empresa, vai falar mal de tudo, e é difícil identificar o ativamente desengajado. Então, quando você tem o ativamente desengajado no seu negócio, você tem que tirar tirar essas pessoas que são ativamente desengajadas para que sua empresa cresça, né? E aí você vai entender um outro ponto, que é o quê? Cultura, né? A contratação, a pessoa que você está entrando para o teu negócio, que vai entrar na sua empresa, precisa ter a tua cultura. Pessoas que não têm sua cultura, elas tendem a te dar muito trabalho. E, e aí, quando você consegue buscar esses 2 pontos, você ganha, cara, em muitas áreas dentro do seu negócio, muitas áreas dentro da sua empresa. Primeiro ponto, buscar pessoas que têm a sua cultura. Segundo ponto, tirar os ativamente desengajados. Não façam guerra de braço, gente, com quem não quer trabalhar com você, né? Quem não quer trabalhar com você não quer e tá tudo bem, né? Tá tudo bem para ele, tudo bem para você. Tira do time e vida que segue. E uma coisa que eu escuto muito, né, às vezes dos empresários, não tem gente qualificada, no mercado não tem gente qualificada. Gente, tem muita gente boa parada, muita gente boa. Só que essas pessoas boas, você tem dificuldade de achar sim, porque a tua cultura é errada, a tua cultura não é boa, e aí você tem a grande dificuldade de achar. E lembrar, gente, que processo de vaga, processo seletivo, ele começa antes de você abrir a vaga. Antes. Você tem que planejar. Tem que planejar. E aí a primeira coisa vão abrir uma vaga. Planeja. Qual cargo, qual salário, qual função, carga horária, aonde essa pessoa vai trabalhar, o que ela vai fazer. Olha que planejamento legal. E aí você vai para um outro ponto. Entender que quando você renegar, você não olhar para esses pontos de planejamento e outros, a chance de contratar errado é maior, né? Depois você vai fazer o quê? Um descritivo, né? Quem é, o que ela vai fazer, quais as atividades. Escreve mesmo, literalmente escreve no Excel, num papel, ideal que seja Excel, porque ou algum lugar que você deixe guardado, porque toda vez que você abrir aquela vaga, você já tem a noção e você já contrata pessoas que têm aqueles prerrogativos, né? Você já tem um histórico. Então, o que, que você tem que fazer? Você faz um descritivo dessa vaga, né? Você vai escrever o que ela é, quais atividades que essa pessoa vai fazer, né? O que que ela qual a atividade dela mesmo, né? Por que ela foi contratada? É uma pergunta que eu sempre faço lá na minha empresa, né? Para todo mundo que entra, que a gente faz dentro do processo de integração. E aí tem um dia que eu falo com o pessoal. E aí eu sempre pergunto assim, por que você foi contratado? E é engraçado as respostas, mas hoje é o meu RH ele já prepara as pessoas. Mas é importante que você tenha claro, e a pessoa tenha claro por que ela está sendo contratada já lá no processo seletivo. E buscar a contratação planejando, descrevendo a vaga, mas por comportamentos, né? Muito mais do que competências técnicas. Porque se você contratar alguém muito bom em alguma coisa, mas ela não tem o comportamento necessário, e ela fere a sua cultura, a chance de não dar bom é muito grande. A chance de você não conseguir, de você não permanecer com esse colaborador dentro do seu negócio, ela é muito grande. E demitir quem é os mimimi, né? Eu brinco lá na empresa também, é uma coisa que eu falo muito, cara, eu odeio mimimi, e realmente, cara, é uma coisa que eu não admito, assim. É, demite as pessoas que são ativamente desengajadas do seu negócio, porque por mais que você ache que não tem nada a ver com contratação, os ativamente desengajados, assim que a pessoa entra, ele já vai para o lado. Já cola do lado e começa a falar mal de você e da sua empresa. Então você tem que tirar os ativamente desengajados. Os ativamente desengajados, eles tendem a atrapalhar a sua empresa. E para piorar, quando você contratar, ele vai ser o amigo do seu novo colaborador.
ferrou. Ou seja, ele cola ali no colaborador novo já para falar mal de você e do seu negócio. Então tem que tirar. E você, empresário, não pode ser o pior funcionário. Como assim? Cara, você não pode ser aquele empresário que quando a pessoa não faz, você faz. Que quando a pessoa deixa de fazer uma atividade, você não cobra. Ou quando você cobra da forma errada. Estou dando exemplos aqui que tem a ver com contratação, de coisas de contratação, para você entender quanto é importante contratar bem, o quanto é importante já lá no processo seletivo, antes de abrir a vaga, você já ter clareza dessa vaga. E descrever muito bem cargos e salários do negócio, porque cargos e salários vai definir para você qual vai ser um nível financeiro até onde você pode chegar com aquele cargo. E a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a descrição da vaga, muito real, né? Não abre exceção, ou seja, quem não tiver sua cultura, cara, não contrata. Às vezes a pessoa pode ser um bom financeiro, ela pode ser um bom RH, ela pode ser um bom vendedor, mas se ela não tem a tua cultura, não tem por que ela estar no seu negócio, porque mais cedo ou mais tarde ela vai te dar trabalho. Não abre exceção, não tem cultura, não entra. Não tem cultura, não entra. Descreve muito bem essa vaga de uma forma muito simples, clara, para que quem estiver no processo seletivo entenda o que é a vaga, mas principalmente você e quem estiver tocando ali, né, o processo seletivo, entenda. E como é o teu funil? Eu vou fazer duas comparações hoje de como é o seu funil de contratação e como é o funil ideal de contratação, tá? Então, esse é um exemplo. Provavelmente o seu funil hoje é assim. Como assim? Ó, ele é largo no começo, ou seja, passou na porta da sua empresa, entregou o currículo, você está contratando. Ele é muito curto no meio, ou seja, no dia a dia, não tem ações nas quais você faz com que a pessoa se encante, que a pessoa goste de trabalhar com você. Tanto ações ligadas à cultura, mas também ligadas à questão financeira, por exemplo. E para sair é muito fácil, ou seja, ele entra fácil, você não consegue reter ele, não tem nenhum tipo de retenção, e para sair é mais fácil ainda. Você gasta dinheiro contratando, você não retém esse cara, e você gasta dinheiro demitindo. Ou você gasta dinheiro contratando e ele não tem a ver com a tua cultura, é um ativamente desengajado, por exemplo, fala mal de você e tudo, e sai de uma forma também muito fácil. Ou seja, é um funil errado. Esse é o funil das empresas que sabem contratar, normalmente grandes empresas, né? Essas grandes empresas, elas sabem contratar porque ela trabalha com uma estratégia muito clara. É muito difícil entrar e mais difícil ainda sair. Então, eu vou explicar, né? Você vê ali no comecinho o amarelo, para a pessoa entrar, ela vai passar por um processo onde a empresa vai olhar as competências, ela vai olhar os comportamentos, ela vai olhar a característica da pessoa, tanto a característica de estratégia comportamental, como característica de estratégia técnica. Ela vai fazer um dossiê da vida da pessoa. É muito difícil entrar. E a pequena normalmente não é assim. A pequena normalmente é esse funil maior, né? Ou seja, no vermelho aí para entrar é muito mais fácil. Na grande não. Na grande o cara elimina muita gente. E aí quando ele está na empresa e já está ali no azulzinho, a empresa vai valorizar, a empresa vai buscar com que ele cresça, vai fazer que ele se desenvolva, vai buscar dele o autodesenvolvimento, vai fazer com que realmente ele entenda a importância de estar ali, vai buscar com que ele ame a empresa, vai buscar com que ele entenda o porquê ele foi contratado, resultado, performance, vai olhar para outras coisas, né? Ele já está na empresa. Olha a diferença. Olha a diferença aqui de você. Azulzinho aí, ó. Olha a diferença. O seu meio, você não faz nada disso. Você não faz nada disso. Olha a diferença da pequena, ou da pequena não, da empresa que não sabe contratar, empresa que não sabe contratar, contrata muita gente, não retém ninguém e demite muita gente com a empresa que sabe contratar. Então, é difícil entrar, a pessoa entrou, ela vai fazer N situações de engajamento para que a pessoa fique no negócio, para que ela se desenvolva, para que ela traga lucro para a empresa, mas a saída também é difícil, porque se a pessoa é apaixonada pela empresa, se ela é engajada nessa empresa, para ela pedir desligamento também é difícil. Porque ela fala, pô, sei lá, tive uma proposta aqui para ganhar R$ 1.000 a mais, só que estou satisfeito. Aqui eu tenho tudo, para que eu vou sair? Compreendeu? Ou seja, a dedicação dessa pessoa ela é muito maior. Consequentemente, a produtividade e lucro dela vai ser maior.
Olha um dado que eu trouxe aqui do Sebrae, de 2003 a 2013, mas esse dado já foi atualizado em 2019 e tá a mesma coisa, tá? É porque eu só achei a imagem de 2003 e 2013. Vamos lá. 15%, 2013, perdão, 19% das pessoas que as pequenas e médias empresas contratam não ficam nem 6 meses. 19%, perdão. 15% não ficam um ano. Ou seja, somando entre 6 meses e um ano, dá mais ou menos aí 34% das pessoas que você contrata não ficam um ano na sua empresa. De um ano a 2 anos, mais 16. 50% das pessoas que a pequena e média empresa contrata não fica nem 2 anos. E você, a gente sabe que produtividade e entrega de performance muitas vezes leva tempo. O que está acontecendo então? Você contrata, não dá tempo da pessoa voltar o dinheiro que você investiu em conhecimento, em estratégia, desenvolvendo ela, você já está demitindo, contratando outra para o lugar. Compreendeu tanto que é importante contratar bem, compreendeu tanto que é importante você ter estratégia na contratação, porque isso vai te trazer mais lucro, vai te trazer menos despesa, menos custo. 50% fica mais de 2 anos. Metade dos colaboradores que você contratar, você vai demitir em até 2 anos, é um fato. Você pega ali um terço, né? Um terço você vai demitir em até um ano. Um pouco mais de um terço. Até um ano. E o trabalho continua, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui nos podcasts, um livro que eu indico para você, empreendedor, ler, é O Mito do Empreendedor. Pô, o livro é fantástico. Fantástico mesmo. Então, gente, só para a gente concluir aqui o podcast, compreende a importância da contratação? Olha o quanto dinheiro que você perde tendo um funil desse jeito. Contrata errado, não tem retenção, a pessoa sai muito fácil. Olha a diferença do funil correto, contrata certo, a contratação é difícil, para a pessoa entrar na sua empresa demora. Quando ela está na tua empresa, você vai buscar prerrogativos para ela se desenvolver e para sair também é difícil. Para quê? Para você não entrar nessa estatística como você está aí hoje. Até um ano, um terço das pessoas que você contrata saem até um ano. De cada 4, pelo menos quase um vai sair em 6 meses. Essa é um fato, é a realidade de muitos empresários. Queria agradecer você que assistiu, parabenizar você que assistiu até o final desse podcast. Eu sempre dou esse parabéns mesmo, porque assistir podcast não é tão simples, né? Que são aí gravações maiores, né? Mas fico muito feliz de estar aqui com você, de você entender a importância de estudar. Conhecimento vira o jogo, e não é só conhecimento pago, conhecimento gratuito como esse, como outros, são importantes para nós, empresários. Eu busco conhecimento sempre. Já gastei muito dinheiro pagando conhecimento, mas também busco muito conhecimento gratuito como esse. Beleza? Então é isso. Eu agradecer mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está assistindo aqui o podcast. Mas é isso. Tamo junto. Obrigado.